Olá, turma do sétimo ano, estamos aí na nossa aula de terça-feira. E na nossa aula agora nós vamos continuar trabalhando nosso livro Memória de um País Distante e de Júlio Emílio Braz, né? E nós vamos agora dar continuidade na nossa parte do Willkommen, continuando a nossa leitura. Tudo bem? Vamos lá! Começamos aí, Júlio Emílio Braz, Memória de um País Distante. Vamos lá para o capítulo 3. Ela era bonita, observou Bruno, interessado ao vê-la passar. Olhar distante, empurrando o carrinho. A palidez contrastava com os belos cabelos negros e lisos que prendia numa longa trança. As sobrancelhas descreviam as curvas atraentes numa testa larga que agravavam o ar pensativo e a expressão determinada dos olhos negros e oblíquos. Interessou-se, ouviu confundir-se, trocando o português pelo alemão em duas ocasiões. Dirigiu-se ao funcionário do aeroporto, num português arremessado, comum, e a alguém que, apesar de dominar a língua, não a usava frequentemente. Solidarizou-se de imediato. Encontrava a mesma dificuldade. Esforçava-se, mas não se sentia nem um pouco à vontade. Sentia-se em terra estranha, espreitado, vigiado por olhares e motivações desconhecidas. Quis aproximar-se, mas ela desapareceu rapidamente por trás da porta de um dos elevadores, deixando-o mais uma vez num dos incontáveis corredores do aeroporto. O que fazer? Para onde ir? Aquela sensação de vazio, de crescente e invencível impotência que o vitimara logo após o avião decolar de Zurique o acompanhava. Sentou-se e pediu um café. Trouxeram, bebeu. Pediu outro, estranhou o sabor. Tinha muito açúcar. Melhor, tinha açúcar. Não estava acostumado. Tudo era novo, estranho, diferente, intimidava. Titubeou. Era aquilo mesmo que desejava fazer? O que queria exatamente? Pensou no voo para Natal e preferiu não pensar em mais nada a não ser nele. Não podia perdê-lo. Agarrava-se a um cronograma elaborado mentalmente durante o voo dele e dele não se afastaria de maneira alguma. Talvez em algum ponto daquela peregrinação encontrasse uma resposta convincente para a decisão que tomara. Numa ou noutra ocasião, ao longo daquelas 11 horas dentro do avião, sonhara com a mãe. Talvez fosse isso. Ela se sentiria muito feliz se o visse interessado num país que amava tanto. Seria isso? Estaria querendo agradá-la? Bobagem. Esforço inútil. Ela estava morta e... Acaso teria sido a culpa de impedir aquela jornada através do Brasil, mas, acima de tudo, para dentro de suas próprias dúvidas? Perguntas demais para tão poucas respostas. Outro café. Definitivamente não se acostumaram àqueles sabores exageradamente adocicados. A visão do sol o deixou apreensivo e um pouco cansado. Adorava o frio, detestava o calor. O corpo suado, o cansaço provocado pelo calor exagerado. Lembrou-se de uma viagem empreendida muito tempo antes à Espanha. Odiou o calor, uma lembrança ruim e bem antiga, reavivada no instante em que desembarcou. Imaginou o calor que deveria fazer além daquelas paredes do ambiente refrigerado do aeroporto. O que estava fazendo ali? A pergunta ficou perambulando solitária, mais persistente em sua cabeça por horas, e acompanhou mesmo depois que embarcou num voo noturno para Natal. Bruno a viu novamente, já dentro do avião. Seu nome era Patrícia Galvão. Estava no jornal que lhe deram ao embarcar.
Notícia de última página, pequena, ilustrada por uma fotografia igualmente pequena. 17 anos, neta de um famoso ativista político brasileiro dos anos 60, 70, exilado na Suíça e recentemente falecido. Sobrinha neta de um importante senador, prima de um conhecido advogado, de uma bela socialite, etc, etc. Gente importante, influente. Não havia muito mais o que se ler, e depois que o avião decolou, Bruno simplesmente o deixou de lado e dormiu. Vivo tão pensionado que não sei dos meus cuidados, se padeço ou se suspiro, se choro de magoado. Detestava quando ela começava a cantar aquelas músicas e falar do passado para os seus amigos, como se qualquer um deles, todos suíços, estivessem interessados. Lembrou-se da vergonha que sentia e de como sempre procurava fugir dela e das suas músicas e de suas histórias e de todos aqueles livros e revistas que o obrigava a ler. Detestava ler em outra língua. Nem se interessava pelo francês, que era obrigado a compreender junto com um alemão na escola, e ainda tinha que aguentar aquela insistência. Que preguiça! Sorriu tristemente ao lembrar-se de que fugia o mais que podia e sempre que conseguia. Não queria aprender mais do que ensinava na escola, e, mesmo assim, porque era obrigado. De que lhe serviria aprender uma língua que um pouco mais de meia dúzia de pessoas, todas amigas de sua mãe, falavam? Havia portugueses em Basileia, mas o português deles ainda era mais estranho aos seus ouvidos. Preferiu o alemão. Os amigos, os professores, os vizinhos, todos falavam alemão. Não havia sentido nas histórias que sua mãe contava, nas músicas que cantava, nas fotografias que contemplava, saudosa e, aqui e ali, chorosa, nos vários álbuns que guardava nos fundos do armário do quarto. Dormiu, acordou, voltou a dormir. Numa das escalas, ainda encontrou um casal de velhinhos holandeses e conversavam animadamente sobre o Brasil, que os dois imaginavam que ele conhecia bem. Riram muito da quase que completa ignorância dele. Você não é brasileiro? Perguntou um deles. Bruno sorriu, como a se desculpar, e na verdade não saberia ao certo como se definir naquele instante. Todas as certezas que tinham até há alguns meses esvaíram-se, feito fumaça, no dia em que a mãe morreu, e passou a pensar mais frequentemente nela. Pensar e se culpar, algo idiota, absurdo, mas que, querendo ou não, foi crescendo e não parava de crescer. Depois que o casal desembarcou em Salvador, continuou pensando a solidão presente, mesmo quando uma das comissárias passou a ir e voltar, preocupada ou incomodada pelo seu silêncio, oferecendo as coisas, esforçando-se para ser amistosa, interessada. Passeando? Interessou-se ela. Queria saber. Na verdade, a cada passo dado, as dúvidas cresciam e ele se perguntava como se deixara levar por aquela jornada tão descabida. Nem a culpa explicava sua atitude. A vergonha representada pelos muitos anos, desprezando ou fazendo pouco caso daquilo em que a mãe depositava tanta importância, se apresentava como uma justificativa frágil e sem sentido. Rira dela, mas ria também da obsessão do pai por horários e relógios. Significava que também não era suíço, ou desprezava o fato de ser suíço pelo estilo germânico? Não, nada tão simples. Pensou numa infinidade de explicações e nenhuma delas o satisfez. Olhou para a comissária e respondeu timidamente: Ela se entusiasmou com um pouco de atenção que ele lhe deu e pôs-se a falar. Então você não poderia ter escolhido o melhor lugar para iniciar sua viagem.
Natal é linda. Minha avó mora lá. Melhor ainda, você vai se sentir em casa. Bruno queria acreditar que seria mesmo daquele jeito e que estaria com a família. Na verdade, até a palavra família soava de maneira diferente para ele. Família, pelo menos, para sua cabeça, pela natureza de seu pai e a estranheza de sua mãe, era ele e o pai e a mãe. Talvez incluísse os avós suíços, nada além. Talvez estivesse procurando menos compensar qualquer erro cometido contra a mãe e quis saber exatamente o que era, em que parte daquele mundo representado por sua mãe e seu pai poderia se encaixar, ou mesmo se pertencer a um terceiro mundo feito de partes de ambos. E se fosse assim, que partes? Sorriu novamente para o comissário. Em seguida, a voz do comandante se juntou à de uns poucos passageiros, anunciando o reinício da viagem. Natal estava cada vez mais próximo. Preocupou-se. O pai lhe garantira que enviaram um e-mail para uma das irmãs de sua mãe e ela lhe respondera que estaria no aeroporto esperando pelo sobrinho que vira apenas uma única vez, quando ainda morava em Berna. Tia Socorro. Não se lembrava dela. Dormiu mais um pouco. Outro pouso em Recife. Angústia repentina. Inquietação. Perguntas. O que fazer? Que dizer? Em que língua dizer? Como aceitariam? Seria aceito? Aceitaria as pessoas? E que pessoas? Estava ainda mais confuso e preocupado. Chegou a pensar em voltar atrás, desistir, encontrar um avião para a Suíça e se esquecer de toda aquela história. Medo. Sentia muito medo. Agora vamos para o capítulo 4, gente. Cuidado, Linus. Você não está na sua casa. Linus. O menino lourinho no aeroporto chamava-se Linus. Patrícia lembrou-se de que, lá pelas tantas, e já perdendo um pouco de sua paciência, o pai gritou aquela frase em alemão para ele que, no auge do entusiasmo, ameaçava tirar uma bola de dentro da mochila e atirava-se a uma empolgante partida de futebol com as pessoas que iam e vinham em torno de ambos. Sorriu. A frase se encaixaria perfeitamente em sua situação, pensou. Ainda se sentia estranha, diferente. Numa ou outra ocasião, até inquieta, pouco à vontade aquele ambiente no universo, febricitante e barulhento do senador Lenine Galvão. Não sabia onde ficar, o que fazer, o que dizer, como agir ou reagir diante daquela multidão de assessores e companheiros de partidos, dos partidos, dos militantes e de incontáveis organizações que defendiam toda sorte de interesse e grupos do telefone tocando o tempo todo, do fax despejando folhas e mais folhas de papel a cada segundo e da caixa de mensagem dos 3 computadores do amplo casarão que ocupava uma tranquila rua de Jacarepaguá e que transformara num misto de lar e escritório eleitoral. Havia sempre alguém com uma solicitação, papéis a serem assinados, manifestações que eram organizadas em meio a grandes discussões, jornalistas de rádio e televisão, estudantes, uma grande doideira. Não havia como escapar de tudo aquilo, nem ele, nem a mulher e os filhos se esforçavam muito e, por vezes, acreditava que até gostavam, ou pelo menos haviam adaptado àquela confusão. O que fazer? O senador Lenine Galvão era o nome mais comentado da política nacional desde as últimas eleições e, particularmente, nos últimos 3 meses, quando se envolveram na luta de um grupo dos sem-tetos que ocuparam uma série de galpões e prédios abandonados ao longo da Avenida Brasil. Aliás, foram numa delas que se encontraram pela primeira vez. Ele, à frente de um grupo de parlamentares e militantes
de uma pequena, mais barulhenta multidão de sem-teto, rodeado por 4 ou 5 advogados, tentava impedir a desocupação de uma velha fábrica nas imediações do mercado São Sebastião, que um dos membros do seu partido transformara no que ele identificava como um condomínio popular. Patrícia assustou-se e, por alguns instantes, titubeou ao descer do carro e juntar-se a ele. O calor era infernal. Ninguém ouvia tal a gritaria e barulho. Policiais empurrando pesados escudos e capacetes estavam perfilados a poucos metros do senador e de todos aqueles que o cercavam. Mulheres abraçavam-se, uma infinidade de crianças e de todos os tamanhos e idades. Gritavam e gesticulavam desesperadamente, o que acabava por levar as crianças a chorar. Jornalistas corriam de um extremo ao outro daquilo que prometia se transformar bem rapidamente num conflito generalizado. Fotógrafos apontavam suas poderosas máquinas fotográficas de um lado para o outro e volta e meia se protegiam como podiam atrás de carros e viaturas, fugindo de paus e pedras que eram atirados por um bando de adolescentes que tinham os rostos cobertos por capuzes improvisados com camisetas. Lenine Galvão era um homem próximo dos 60 anos, de compleição maciça, barriga avantajada, de vasta cabeleira grisalha, dando a impressão de não ser penteada com muita frequência. A gravata estava frouxa no pescoço, taurino e camisa, desabotoada e ensopada de suor. Tinha as mangas arregaçadas. Patrícia ouviu emergir na multidão e, empoleirado no capô de um carro, improvisar um discurso, gestos amplos, olhar desafiador e bem determinado, espetando-se contra uns e outros, procurando tranquilizar tanto os policiais quanto a multidão. Esquivando-se dos muitos microfones, celulares e gravadores que se despejavam de todos os lados sobre eles. Advogados e oficiais de justiça discutiam acaloradamente, enquanto os próprios jornalistas se engalfiavam por uma melhor posição. O assessor que dirigira o carro até a fábrica apontou-a para Lenine Galvão e ele, ainda de pé no capô do carro, sorriu e assinou para ela. Patrícia ficou sem saber o que fazer. O vidro da janela servindo de precária barreira entre ela e aquela confusão sem fim. Assinou timidamente e abraçou-se à valise metálica onde carregava a urna com as cinzas do avô, sem saber por quê. Talvez em busca de algum tipo de segurança, mas apenas talvez. Nada além disso. Amedrontada, continuou dentro do carro, os olhos sendo ansiosamente de um lado para o outro. Medo, muito medo. Todo o medo do mundo. Esperou que, a qualquer momento, aqueles rostos enfurecidos, a impaciência entrevista dos gestos dos policiais, os corpos suados dos meninos e rapazes pulando, saltando enquanto atiravam pedra em todas as direções, as mulheres chorosas que se convertessem numa grande batalha. Encolheu-se e deixou o corpo escorregar preguiçosa e cautelosamente pelo banco traseiro, à medida que as vozes iam misturando mais e mais impacientes e ferozes. Um grande pesadelo, do qual despertou somente ao ver as portas do carro se abrir e Lenine Galvão entrar e sentar-se ao seu lado. O silêncio repetindo a fez arregalar os olhos e encará-lo, como se não acreditasse no que estava vendo, o largo sorriso dele, a multidão se dispersando, a polícia arrumando para as muitas viaturas com passos arrastados e ar cansado, a Avenida Brasil absolutamente tranquila, como se nada tivesse acontecido. "Bem-vindo ao Brasil, sobrinho", disse ele e, em seguida, o carro se afastou, seguido por outros
5 ou 6 abarrotados de gente que gritava e agitava faixas enormes. Não conseguiu ouvir o que diziam, nem se lembrava o que estava escrito nas faixas. Não acreditava na calma e no largo sorriso do tio-avô e muito menos na despreocupação que demonstrou ao apontar para a valise metálica e ainda abraçava fortemente a perguntar: "É o meu irmão?" Patrícia continuou calada e apenas balançou a cabeça, o sorriso dele crescendo, o rosto assumindo uma inesperada, mas cativante expressão zombeteira. Não acreditou quando Lenine Galvão arreganhou o maior dos sorrisos e, brincalhão, disse: "Tem gente que faz qualquer coisa para economizar uma passagem de avião, mas dessa vez meu irmão se superou." Totalmente desconcertada e pasma, Patrícia não soube o que dizer. Nem sabia se havia qualquer coisa a dizer diante do comentário tão desbaratado, tão típico do temperamento de Lenine Galvão. Descobrira mais tarde um poderoso e infalível antídoto para combater qualquer possível estresse, fugir de preocupações grandiosas ou de medos mais ou menos visíveis. Algo incompreensível, tão incompreensível quanto aquele grandalhão sorridente e animado sentado ao seu lado, mas que aos poucos foi se calando e se enclausurando num silêncio até depressivo. Difícil compreender tudo o que acontecera, pois acontecera depressa demais, de maneira extremamente caótica, quase irreal. Pior, apenas o tio-avô. Olhou várias vezes durante a viagem de volta para a casa dele. Enigma, suave e enigmático, e por vezes constrangedor, todo aquele silêncio, o mutismo, a apatia. Lenine Galvão era realmente... Você já começou a observar que agora já os personagens que nós tínhamos iniciado no começo dos capítulos, eles estão começando a já se entrelaçar. Ou seja, o Bruno já viu a Patrícia já viu o Linus. Então, ou seja, eles já estão praticamente ali já se encontrando. Observou aqui também que, no caso, tem a questão que ela está se tratando, que também foi citado lá no começo, que é a questão das invasões lá da Avenida Brasil. Lembra lá do Boró? Então, tudo isso está começando a se encaixar. Então, você já vai começando a ver que aquele assunto que nós tratamos no começo, eles já vão começar a ser narrados nos próximos capítulos. Viu também a questão que o Bruno, ele estava ali contando a sua história, na sua viagem, como é que ele estava ainda na sua confusão interna. Afinal, por que ele estava vindo para o Brasil? Já nesse caso aqui de Patrícia, ela também já viu o Linus, mas também você observa que ela também estava meio que confusa. Por que ela estava fazendo aquilo dali? E ela começa a conhecer, no caso, o seu tio-avô, que é o senador. E aí tem as grandes surpresas, que é como é que ele reagiu ao ver, no caso, que era o seu irmão, dentro daquele pote ali de cinzas. Então, cada um com o seu tipo de reação. Bem, é isso, turma. Vamos para a nossa mensagem de hoje? Vamos lá? A mensagem de hoje vem de George Eliot, romancista britânico, que diz assim: "Nunca é tarde demais para ser o que poderia ter sido." Então é isso, turma. Vamos finalizando aqui por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma. 7º ano, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estão na nossa aula aqui de terça-feira. Bem, na nossa aula anterior nós demos início aqui ao nosso novo gênero, que é o entrevista. E nós temos uma pequena introdução aqui para vocês, tá? E na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando desse assunto. E aí, nas próximas aulas, eu já quero trazer alguém para nós fazermos uma entrevista. E alguém aqui da escola, tá, gente? Nós vamos trazer o Neymar, e até porque então ele não atende minhas ligações. Mas tudo bem. Vamos para o nosso conhecimento de hoje? Vamos lá. O gênero entrevista, ele é um gênero textual marcado pela oralidade. E é resultante de um encontro entre o entrevistador e o entrevistado. Geralmente, o entrevistado é uma figura que se destaca por uma experiência de vida,
por algum estudo, um livro publicado, pelo recebimento de algum prêmio, etc. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. Observa bem que na questão da entrevista, né, vou para a questão jornalística da questão da entrevista, tá, gente? Muitas das vezes a pessoa está aqui escrevendo, né? Ela está ali, lógico que quando você vê igual nessa figurinha. Muita gente aqui lá focando, segurando o microfone, querendo saber o que o entrevistado está falando. E ali vai variar muitas das vezes da questão, às vezes até da linguagem do próprio entrevistado, certo? Se o entrevistado ali ele colocou, no caso que nós vimos a questão dos risos, vamos supor que o entrevistado ele está aqui falando, igual eu falei agora há pouco, eu liguei para o Neymar, mas ele não me atende, eu posso até dar uma risada. Se você estivesse me entrevistando, você poderia, no caso, descrever que eu estou fazendo uma lógica de uma forma irônica, né? Então, ou seja, tudo isso faz parte também da entrevista. Como vamos supor, o entrevistado tratou a pergunta ou tratou a reportagem, vamos dizer assim, o entrevistador, de uma forma desdenhosa, ele não quis se lidar em relação a isso. Tudo isso é registrado dentro da questão da entrevista, certo? E também, como você observou, ele é também resultante de uma questão de oralidade, ou seja, de uma conversa. Você vai tratar ali de uma forma de um com o outro a respeito do que está sendo narrado. Ele tem sim uma função social enorme, tá, gente? Enorme. Vamos supor um exemplo que nós estamos vivendo, você já conhece, é a questão das fake news, que trata ali, ou seja, mensagens que são falsas, que muitas das vezes as pessoas elas pegam uma informação, elas distorcem aquela informação e depois elas repassam. No caso, a entrevista, ela pode sim tratar a respeito de uma coisa. Vamos supor, estamos vivendo também em duas épocas, questão de pandemia e questão também de política. Então, ou seja, política na questão de eleições, tá, gente? Então, ou seja, isso são fundamentais. Vamos supor, vai entrevistar um diretor da OMS, vai entrevistar o ministro da Saúde aqui do Brasil, vai entrevistar, vamos tirar a questão de pandemia, vai entrevistar candidatos, vai entrevistar prefeitos, secretários municípios, né, como são eleições municipais. Então, ou seja, tudo isso fazem parte da nossa entrevista. Lembrando que não esqueci, tá, gente? Vocês têm que anotar, tá? Vocês têm que anotar tudo isso que está aí nos slides. E na próxima aula aí eu vou trazer alguém aqui que nós vamos entrevistar, só para você entender isso, como é essa questão da oralidade que acontece na entrevista. Tudo bem, turma? Então é isso, turma. Vamos aqui para a nossa mensagem de hoje, vamos lá? Mensagem que vem de Isaac Newton, cientista inglês, que ele disse: "Se fui capaz de ver mais longe é porque me apoiei em ombros de gigantes." Então é isso, turma. Estamos finalizando. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo de refrigeração na página 17 e 18. Então, peço que vocês anotem nessas páginas a data de hoje, que é dia 27/10/2020, tá certo? Então, vamos lá dar essa introdução aqui. Bom, ciclo de refrigeração. Olha só, existem máquinas térmicas que operam com o ciclo termodinâmico inverso.
Esse tipo de ciclo é utilizado para o desenvolvimento de refrigeradores e bombas de calor. Nesse modelo, emprega-se uma fonte externa para realizar trabalho e transferir de forma forçada o calor da fonte fria para a mais quente. Lembra quando a gente estava vendo sobre, aula passada, a gente estava vendo sobre Revolução Industrial, sobre máquinas térmicas, que pega ali o calor, vai para a combustão e vai fazer o trabalho e tal. Nesse caso, é inverso. No caso, é para fazer a refrigeração aqui, tá? Pegando como fonte fria. A gente vai ver isso nos próximos aqui. Olha só, exemplo. Os refrigeradores, eles são dispositivos utilizados para resfriar o ambiente, enquanto bombas de calor são dispositivos usados para manter o ambiente quente. Temos aqui essa imagem do livro de vocês, uma geladeira. Temos ali a parte do motor ali, que a gente vai falar aqui as partes dele aqui no próximo slide. Ó, o motor da geladeira tem a função de realizar trabalho pela transferência de calor da fonte fria para a fonte quente, o inverso, né? Temos aqui, a ilustração representa um esquema das etapas de funcionamento de um refrigerador. Nesse caso, a seta está até vindo para o lado esquerdo. Por quê? Porque ela está vindo ali da fonte fria, né, fonte térmica fria, para a fonte quente, né? Aí dali vai ter a máquina térmica, trabalho fornecido para a máquina e depois ali pede energia térmica ali para o calor sai, né? Olha só, nos refrigeradores a energia elétrica é fornecida para o compressor, que realiza trabalho e transfere calor da fonte fria para as fontes quentes. Temos aqui a imagem do livro de vocês. Temos ali a geladeira. O que acontece? Temos ali o compressor, que ele vai pegar e comprimir. O nome dele fala compressor, ele vai comprimir os gases, porque tudo isso é feito por gases, gente. Esse sistema aqui, ele é todo fechadinho. Esse gás, ele tem o poder de absorver ali o calor, né? Olha só, o funcionamento de um refrigerador envolve as seguintes etapas. O vapor frio é comprimido no compressor. Ele vai vir, a fonte fria, ele vai ali para o compressor e vai ser comprimido. E ele vai se transformar em um vapor quente, né? No condensador, o vapor perde calor para o ambiente. O condensador, né, que é essa parte que fica aqui, não tem geladeiras que tem essa parte de trás que as pessoas colocam a meia para secar, aquela parte quente? Então, é a parte no condensador, onde o vapor ele vai perder o calor para o ambiente e vai mudar e muda para o estado líquido, no caso, o gás que está ali dentro, tá? Depois disso, sendo expandido e resfriado. Depois ele vai para o evaporador. No evaporador, o líquido frio, ele se transforma em vapor, que é direcionado para o compressor para que o ciclo recomece, tá? O evaporador é aqui, que vai, né, a parte gelada ali do nosso congelador. Aqui ele já se formou em líquido, já resfriou ali em cima. Depois ele vai voltar, o compressor vai comprimir aquele gás, vai passar pelo filtro secador para tirar as impurezas desses gases, para ele poder conseguir passar ali para a próxima etapa, tá certo? Temos até aqui o circuito de refrigeração. Olha só, essa imagem aqui é a mais explicativa. Temos ali o evaporador que está ali, são vários filtrozinhos que ficam ali no nosso congelador, que as pessoas falam. Dali ele consegue pegar daquele ambiente ele absorve o calor, né, tirando a energia, né, e vai vir tal, olha só, a linha de sucção, a setinha está dizendo aqui, vai descer até lá embaixo no compressor, e o compressor dali ele vai para o condensador, que é aquela parte ali que fica secando a meia, que o pessoal coloca atrás da geladeira. Às vezes tem geladeira que não tem isso, mas não significa, por fora, não significa que não tenha. Ela vai ter dentro, ela vai estar embutida e a gente não vai ter acesso a isso daí. Mas geralmente as geladeiras antigas têm. Depois disso ele vai e volta lá vai passar pelo filtro secador, vai passar pelo esse tubo
capilar, que é bem fininho. Por que o compressor ele age? Porque ele vai comprimir esse gás para ele poder conseguir passar pelo esse tubo capilar e voltar ali para o evaporador, que é a parte que as pessoas conhecem ali como congelador. Tá bom, gente? Basicamente é isso. Vai ter até um vídeo que eu vou passar para vocês e vocês vão entender melhor. Bom, e agora a gente vai falar como que funciona o motor de um carro. Lógico, a gente vai falar bem simplesinho, uma parte que vocês até já devem ter ouvido falar algumas peças. Olha só, a função principal do motor de um carro é transformar combustível em energia capaz de gerar movimento nas rodas. A parte principal desse sistema é uma pequena câmara de combustão chamada cilindro. Dentro dessa câmara existem os pistões que se movimentam fazendo o eixo. É o virabrequim. Vamos ali para a imagem. Temos ali, ó. O virabrequim girando leva energia mecânica até o sistema de transmissão, que distribui energia para as rodas, fazendo o carro se movimentar. No livro de vocês temos essa imagem aqui da câmara de combustão. Temos ali o cilindro, a vela de ignição, temos ali o pistão. O que acontece? Essa combustão aqui na câmara de combustão vai fazer com que esse pistão ele venha se movimentar. E ele vai forçar o virabrequim girar. Esse virabrequim girando, tem até a imagem aí passo a passo, até ele se girando. Quando ele faz isso, ele vai fazer com que vá para o sistema de distribuição de energia, que vai chegar nas rodas e o movimento do carro vai acontecer. Ó, primeiro tempo, né? Primeiro momento, né? O pistão desce e ocorre a expansão e a injeção da mistura de combustível e ar. No segundo tempo, o pistão sobe e ocorre a compressão da mistura de combustível e ar. Percebe que do primeiro tempo para o segundo, o virabrequim já deu uma girada ali, ó. Virabrequim é essa parte que tem a seta ali, ó, que está se virando lá embaixo. Terceiro tempo, com o pistão no alto, uma faísca vindo da vela provoca a ignição da mistura de combustível, empurrando o pistão rapidamente para baixo. Olha só, tá fazendo a volta aqui. E no quarto tempo, o pistão sobe e empurra os gases resultantes da combustão. E aí aconteceu o movimento do virabrequim que foi para a distribuição e as rodas do carro vai se movimentar, tá certo? Um resumozinho de como que acontece. Da parte principal ali, logicamente que não está falando de todo. Aqui não mostrou a parte de distribuição, nada. Falou a parte principal que convém aqui no conteúdo. Aí temos ali algumas perguntas. Primeiro, qual é a função principal do motor de um automóvel? Bom, é transformar a energia térmica da queima de combustível em energia capaz de movimentar as rodas. O objetivo do motor é esse. 2. Identifique a fonte quente e a fonte fria nos cilindros. Bom, a fonte quente está relacionada com a combustão, né, da mistura de combustível e ar, e a fonte fria corresponde à saída da mistura para o ambiente. Tá? Bem simplesinho também, isso aí fácil. 3. Quantos cilindros tem o motor de um veículo? Resposta: o número de cilindros ele vai poder variar de acordo com o projeto do automóvel. É necessário pelo menos tá? Pelo menos um cilindro. Mas existem carros que têm até 12 cilindros, vai depender do modelo aí, tá certo? Então, para vocês ficarem mais inteligentes, né, como vocês já são, vocês vão praticar isso em casa. Temos atividades do livro didático da página 20, 21, 22 e 23. E eu peço que vocês assistam esse linkzinho aqui, que é falando como que acontece a refrigeração na geladeira. Então, assista, que é muito interessante para vocês aprenderem como que é ali o ciclo de refrigeração, tá certo? Então, por hoje é só, né? Um beijo, um abraço a todos vocês. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Mais uma aula de educação física para vocês, professor Thiago, tá? Aula teórica. A próxima aula vai ser prática, então vamos entender um pouco de futebol de campo. Lógico que a gente vai fazer uma adaptação na quadra para falar um pouco do futebol de campo, beleza? A história do futebol no Brasil começou em 1895, pelas mãos dos ingleses, assim como na maioria dos outros países.
Dizem que a primeira bola de futebol do país foi trazida em 1894 pelo paulista Charles William. O registro mais antigo sobre futebol praticado no Brasil, porém a data é de 1875, em Curitiba. Charles foi um dos responsáveis pelas primeiras partidas de futebol no Brasil. O primeiro clube de futebol no Brasil foi de colônia de imigrantes, sendo a colônia inglesa que foi responsável pela realização do primeiro jogo, tá? Qual o clube de futebol mais antigo no Brasil? Esporte Clube Rio Grande do Sul, tá? Que fica onde? Na cidade do Rio Grande do Sul. Ele tem 120 anos de história. Ainda que a Ponte Preta, que é o time paulista, relute oficialmente por ser o mais antigo, ainda não conseguiu, continua sendo o Esporte Clube Rio Grande do Sul, certo? Vou trazendo o futebol de campo na atualidade, feminino e o masculino, diferença da bola. Cada partida tem 90 minutos e é dividido em 2 tempos de 45 minutos cada. O jogo é supervisionado por um árbitro, é proibido que use das mãos, só o goleiro pode pegar a bola com a mão, tem que ter o árbitro para poder ter as regras, certo? Impedimento, falta, tudo. Quantas regras existem no futebol de campo? Né? Quais são? A partida não pode ser iniciada se um dos 2 times tiver menos de 7 jogadores, dos quais será o goleiro. A competição é oficial realizada pelo quê? Pela FIFA. O máximo de substituições no jogo é de 3. O que é FIFA? É a Federação Internacional de Futebol, né? Que ela é uma associação que no mundo todo. O presidente é Gianni Infantino, foi fundado em 21 de maio de 1904 e sua sede em Zurique, na Suíça. Aqui eu vou trazendo a história do futebol de campo, Pelé, Garrincha e a bola da época, né? E aqui a diferença da bola. No ano de 1884, Charles trouxe da Inglaterra a primeira bola a rolar nos campos de futebol brasileiro. A matéria-prima usada de origem animal. A bola era feita de quê? De couro, abre aspas para o famoso capotão, e a câmara de ar dela era de bexiga de boi. E hoje vocês veem a diferença da primeira para a atualidade, né? O número de jogadores nas equipes são de 11 jogadores, sendo 10 na linha e um goleiro. Aqui eu vou trazendo um pouco da imagem para vocês poderem ter um bom entendimento sobre isso aí. Qual é? Goleiro da defesa, né? Os 2 zagueiros. Volante. Aí que a gente coloca na ponta 2 meias, um meio atacante e 2 atacantes. Um mapazinho para vocês entenderem como é feito, né? Futebol de campo, como é analisado, como é montado cada equipe. Eu fiz essa imagem bem legal para vocês verem. E aqui eu tenho imagem, para vocês terem uma noção que aqui é defesa, aqui é o meio campo e aqui é o ataque. Fica bem interessante. E o sistema tático é compreendido de acordo com cada técnica, tá bom? Por aqui eu fico até a próxima aula, galera. Valeu e aula prática.